cá, Theo Cury, porque ele traz os detalhes da conversa longa, uma resenha, gente, de muito tempo, que Lula está fazendo com sua equipe de ministros. Ele pediu alinhamento e resultado. Lula ainda falou, olha, não vai adiantar ficar tendo ideia nova, tentando inventar a roda, a gente tem que entregar aquilo que a gente sabe que funciona. Fernando Haddad chegou um pouquinho atrasado, eu vou contar o bastidor para vocês. Ele está tentando de todo modo salvar o marco fiscal. Falou com os senadores, você viu aí no nosso teaser, depois correu para a casa do Arthur Lira, com quem ele ficou por mais de uma hora. O Haddad está tentando costurar um clima para que a Câmara não trave ou não se irrite com as possíveis mudanças que o marco fiscal vai sofrer no Senado. Você está vendo que tem bastidor assim de milhão hoje? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre essa reunião ministerial. O Theo Cury está acompanhando desde o início, disse que garantiu o almoço. Almoçou de pé aí, Theo Cury, na frente da câmera? Eu quero imagens, hein? Me dá imagens, como diria Marcelo Rezende. Theo, conta pra gente qual foi o tom da parte aberta da reunião e, claro, né, se está tendo apreensão ali, qual é a cobrança. Lula disse que todo ministro ia falar para apresentar suas metas e o trabalho feito até agora. Exato, Dani, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Eu almocei no refeitório do Palácio do Planalto, aqui no bandejão do Planalto. Vamos lá para o contexto dessa reunião. É a terceira reunião ministerial desses 5 meses de governo Lula. Acontece em meio à despedida de Daniela Carneiro do Ministério do Turismo. Ainda não há uma expectativa com relação à data em que ela deixa o governo. E o presidente já adiantou na parte aberta dessa reunião, porque é uma reunião fechada, mas houve transmissão dos primeiros minutinhos com o pronunciamento do presidente para dar a largada, e agora quem falam são os ministros, cada um com um tempo de 10 minutos para fazer um balanço da gestão. O presidente já disse que essa é a última reunião antes da última reunião do ano, ou seja, a penúltima reunião daqui para frente é tocar as atividades, os projetos, os programas e as ações de cada um dos ministérios. E vai servir mais para o presidente ouvir do que o presidente falar. É o clima, é o que as pessoas que estão lá dentro estão me contando por enquanto. Cada ministro vai fazer um balanço e o presidente Lula disse, inclusive, um balanço das dificuldades que cada ministro teve nesses primeiros 5 meses de governo. Nesses primeiros minutos da reunião que acontece aqui no Palácio do Planalto, a gente separa um dos principais trechos. O presidente disse o seguinte, que os ministros precisam conversar com Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, antes de implementarem as propostas. E disse o seguinte: neste governo não haverá política de ministro, serão políticas de governo. Algo que ele já tinha dito em outras ocasiões, em outras reuniões ministeriais, dizendo inclusive que os ministros não podiam ter genialidades, precisavam alinhar com o governo antes de soltar as propostas e colocar essas propostas na rua. Os ministros também precisam se comunicar com a Secretaria de Comunicação Social para divulgar as ações de governo, para que aconteça o que Lula disse, para que haja um profissionalismo do governo e não só soltar a proposta a esmo, como pode estar acontecendo nesse momento. Por isso que Lula fez essa crítica aos ministros. Também proibiu a apresentação de novas ideias antes da implementação e implantação do que já foi proposto e se queixou de programas atrasados. O PAC 3 é um deles, não teve um consenso com um novo nome. O Programa de Aceleração de Crescimento, marca de governos passados do petista em 2007 e 2010, será relançada essa terceira etapa no dia 2 de julho. O presidente se queixou então de programas atrasados e disse que os ministros, a partir de agora, não podem fazer novas promessas. Precisam cumprir as promessas que o governo já soltou ao longo desses 5 meses e realizar. Então, a partir desse momento, é hora de executar o que o governo já prometeu que cumpriria. Para a parte da articulação política, deve também ter um recado nesse sentido para os ministros, para que haja uma melhora da articulação política que vem tanto sendo criticada pelo Congresso Nacional e se traduzindo em sequência de derrotas no Congresso Nacional em pautas importantes e de projetos importantes de interesse do governo aqui do Palácio do Planalto. Lula disse que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, vai viajar mais para o exterior no lugar de Lula, para que o presidente possa focar nas questões domésticas. Ele vem sendo criticado de passar muito mais tempo no exterior do que no Brasil e isso gerou, inclusive, além das críticas do Congresso Nacional, de uma falta de diálogo com o presidente Lula,
também de derrotas na articulação política que vem tanto sendo criticada pelo Congresso Nacional. Por fim, o presidente da República disse que a cada 2 meses o governo tem que ser transparente com as ações e com o que vem tocando ao longo desses 5 meses. Uma reunião que começou por volta das 11 horas da manhã e que deve seguir pelas próximas horas com um lanche para os ministros que não estão almoçando por lá. Inclusive gerou um comentário controverso do presidente com relação ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A gente separou um trecho da fala do presidente Lula bem no comecinho da reunião e vocês acompanham agora. Vocês sabem que daqui para frente a gente vai ser proibido de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir aquilo que a gente já teve capacidade de propor até agora. Gente, vem pra cá o time do CNN 360, hoje adornado por esta, nossa madrinha, a Dinda do programa, Tainá Falcão. Aqui. Dona Renata Agostini, a mãe do Bento, teve uma madrugada difícil, ela, a criança, o marido, todo mundo baleado. Um beijo, Rê, pra você, melhoras. E aí a nossa madrinha, obviamente, não ia deixar a gente passar sufoco, tá aqui, Tainá Falcão. Boa tarde, princesa, bem-vinda. Oi, Dani, boa tarde. Um prazerzaço tá no nosso 360. Bora nessa. Então, meninos, eu obviamente vou com ela, né? Fazendo as honras da casa. Tainá, muita especulação, né? Porque o governo faz essa reunião no momento de pressão do Centrão por mais espaço. Você tem ali a previsão de que seja a última reunião da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Tudo isso empacotado junto joga uma responsabilidade imensa. Lula precisa afinar o time. Quando ele fala em alinhamento, pedir resultado, ele pede atenção para os parlamentares, ele está tentando resolver uma crise que está se arrastando pelos 6 meses do governo, que é o entrave de uma articulação ou de uma interação maior entre um governo de esquerda e um Congresso majoritariamente de centro-direita que saiu da urna em 2022. Com a possibilidade da gente ter um rearranjo efetivo aí, Tainá, nessa reunião de hoje, o recado do presidente vai ecoar? Dani, eu acredito que sim. Achei a fala do presidente Lula logo na abertura muito emblemática, viu? Me chama a atenção os recados que ele está dando. Não é surpresa para ninguém nos bastidores de Brasília. A gente tem ouvido desde o primeiro dia de governo, não desde o primeiro dia, né? Mas desde o primeiro mês, algumas dificuldades e algumas agonias que se concretizaram. Por exemplo, essa parte da articulação política, as críticas relacionadas aos ministros a quem cabe fazer esse trabalho. Quando ele fala para Rui Costa, por exemplo, né, ele dá um recado ali de que é preciso efetividade no que já está sendo discutido, né? Que até o final de 2026 ele quer que as ideias estejam na cabeça, no papel, ou seja, estejam sendo executadas. Recado dado, recado recebido já há bastante tempo e agora verbalizado pelo presidente da República. Muito importante também quando ele fala, Dani, dessa necessidade de colocar em prática a agenda que já está sendo discutida sem apresentar nenhuma nova proposta no meio do caminho. Primeiro, efetivar o que já está sendo discutido. Porque aqui em Brasília, a despeito, né, de tantas outras críticas, a gente ouve falar muito dessa questão da agenda de governo, que o governo está com uma agenda dispersada. No Congresso Nacional, a crítica também vai para esse ponto, né, de conflito dentro do Palácio do Planalto. Qual é, de fato, a agenda do governo? Quais são as prioridades? Quais são as propostas prioritárias, né, para além de marco fiscal e das questões econômicas que unem Congresso e Planalto. Então, acho que o Lula, ele captou bem a mensagem está chegando e o que ele está passando ao abrir a reunião falando sobre isso, está tentando passar de que ele entendeu qual é o recado e que os ministros devem seguir isso à risca. Agora, Dani, ministros que já ouviram lá atrás puxão de orelha parecido, olha, sem genialidades, né? Tudo tem que passar por aqui. Não é, nesse caso, Dani, para os ministros, novidade que o Lula está dando essa linha de atenção, caminho para onde se deve seguir, porque ele vem falando sobre isso. É mais uma vez um recado, e aí quando ele fala, é a última reunião, ou seja, é por aqui, a minha paciência está por aqui, vamos seguir dessa forma. Eu entendo por aí, viu, Dani?
Só falando um pouquinho de Daniela Carneiro, Dani, hoje eu ainda ouvi muita crítica em relação à articulação e muita gente especulando do União Brasil, ainda querendo saber se ia sair alguma novidade da reunião de hoje, né? Me parece que não, ela está participando, vai apresentar, atualizei aqui com gente que está acompanhando, que os ministros ainda têm uma tarde inteira para apresentar os trabalhos que estão sendo feitos, então acho que acabou que me parecia uma reunião para dar um destino para Daniela Carneiro, quando isso foi convocado, e agora virou uma reunião mais ampla de rearranjo mesmo da esplanada dos ministérios e dos feitos do governo. Ela está animada, quer ver? Eu vi mais cedo aqui que ela fez uma postagem, não sei se o Leandro viu. Oh, meu Deus, eu fui buscar Daniela Carneiro, apareceu o meu próprio nome e cliquei no meu próprio perfil. Não, olha só, Daniela Carneiro mais cedo, né? Participo agora da reunião ministerial no Palácio do Planalto em Brasília. Entre os assuntos a serem tratados estão os desafios da pasta para os próximos meses. Para bom entendedor, Leandro Rezende, ela segue na luta, Vaguinho segue na luta, que é o marido dela, prefeito de Belford Roxo, que apoiou Lula no meio de um reduto bolsonarista, então garante essa vaga aí pela lealdade que teve, a atitude que teve durante o segundo turno da campanha eleitoral, foi ali, ela está fazendo o corre, eles estão tentando, e ela está ali, ó, apegada. Dani, boa tarde para você, Tainá, Yuri, todo mundo que está com a gente aqui no 360. Ela está animada, inclusive conversando com o pessoal lá do Ministério do Turismo hoje, ela preparou aí durante os últimos dias, né, uma apresentação específica para a Câmara dos Deputados, no dia daquela reunião com Lula, e ela teve na Comissão de Turismo e foi lá, apresentou alguns dados da pasta e agora, nessa reunião, tinha uma demanda ali que ela apresentasse quais as demandas de deputados que foram atendidas pelo Ministério do Turismo, porque é um debate que se criou, né, um debate que até, enfim, afasta totalmente a prioridade da pasta, né, do Ministério do Turismo, que deveria ser fazer o Brasil, pela potencialidade que tem, se tornar uma potência de destino turístico internacional e até o turismo doméstico, que infelizmente não é, mas acaba que virou uma coisa ali, uma disputa de quem entrega mais coisas para os parlamentares, né? A União Brasil dizendo que o Celso Sabino, se entrar, vai entregar muito mais, vai atender muito melhor os parlamentares. E a Daniela Carneiro separou ali uma lista de, enfim, pedidos e reuniões que ela fez com partidos do Centrão, notadamente, do Progressistas, do Republicanos, do União Brasil, de partidos menores ali do Centrão, nas últimas semanas, para atender esses pedidos. Isso foi separado ali pelo time da Daniela Carneiro para ela exibir ali nessa reunião ministerial como uma forma também dela se segurar. De articulação política, daqui a pouco vou contar uma historinha, estou terminando aqui de apurar sobre por onde anda o Vaguinho, né, entre ontem e hoje, nesse corre que ele está fazendo lá em Brasília para tentar consolidar algum apoio para a esposa dele, a Daniela, continuar no cargo. E aí, de comentários sobre a reunião ministerial, eu queria só fazer um apontamento que me foi feito e que também me chamou a atenção olhando para o discurso do Lula, que é o empoderamento ao Alexandre Padilha, né, que está sendo muito criticado pelo próprio PT, pela articulação política. Conversei com um dos vice-presidentes nacionais do PT nessa semana, o Washington Quaquá. Ele criticou muito o Padilha, criticou o Rui Costa, disse que a articulação política do governo está muito ruim e, pelo que eu consegui ouvir ali dessa reunião, né, o Lula deu uma empoderada no Padilha de que, enfim, vai com ele na articulação política até o final, até onde der, pelo menos, mas, enfim, deu uma empoderada ali no trabalho do ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Quaquá que posou com o Pazuello. Exato. Tá. Yuri, sorri pra mim. Opa, sempre. Sempre? Claro. Muito bem. Então vamos nessa. Querido, a gente tem aí, então, o Lula bancando Alexandre Padilha. Ele já tinha feito uma coisa semelhante na outra reunião ministerial com o Fernando Haddad. Lembra disso, Leandro? Quando o Lula pega e fala, eu queria parabenizar o Haddad, o PT indo pra cima por conta do marco fiscal, etc e tal. A presidente do PT, inclusive, falando, criticando publicamente, e aí ele veio e diz, olha, eu quero parabenizar o trabalho do Fernando Haddad. Basicamente, ele pegou, puxou e falou, esse filho aqui é meu, eu confio nele, eu estou gostando do que ele está fazendo e ele vai entregar o que eu preciso. E aí cessou, pelo menos no público, a coisa arrefeceu. Está tentando fazer a mesma coisa com Padilha e com o Rui Costa, que estão sob marcação cerrada. Mas a grande questão aí, o Leandro estava delineando, é o Centrão quer entrega.
O que é entrega? É espaço, é emenda, é prestígio, é isso que eles querem. Então, agora precisa destravar de uma vez essa digamos, demanda, né, Yuri? Até porque, assim, de novo, eu também não entendo que isso vá garantir estabilidade, a estabilidade que o governo precisa nesse momento, mas como me disse um dirigente do União Brasil, resolver não resolve, mas melhora. Sem dúvida, né? E melhora porque agora é uma questão de honra para esses grupos que querem ocupar o Ministério e que vão ocupar o Ministério. Antes de tudo, não só sorrisos, mas também boas tardes para você, Dani, Tainá, Leandro, para quem nos acompanha aqui no 360. Desde terça-noite e ontem também circulou essa informação de que o próprio deputado Celso Sabino e integrantes do governo já o tratam como ministro. É uma questão de tempo, talvez questão de semana que vem de não estar mais no Congresso Nacional, trocar de gabinete ali passando para a esplanada dos ministérios. Mas, seja como for, que o governo não vai conseguir construir as antigas bases, daquelas de 200, 300 votos, base para fazer mudança na Constituição, isso já está claro, e que vai ser, de fato, uma base muito fluida ao longo deste mandato. E aí, fazendo uso da palavra do presidente do Republicanos em entrevista hoje, publicada pelo Estadão, o deputado Marcos Pereira, deixou isso muito claro, que o Congresso tem uma agenda própria ou tem uma visão muito própria do que considera importante, do que foi feito quando o PT deixou o poder, desde 2016, ao longo do governo Michel Temer e mesmo do governo Bolsonaro, e que quer ver mantido, e o melhor recado foi dado lá naquela questão do saneamento, do decreto do saneamento que foi derrubado ali, foi dinamitado na Câmara dos Deputados e está ali em banho-maria no Senado, mas tendendo a ter um caminho semelhante. A grande questão agora, né, o Leandro Rezende estava contando quando esse rol de prestação de agenda, né, do quantos deputados foram recebidos pela Daniela Carneiro, mas isso agora pouco importa. O que importa é o Centrão mostrar que conseguiu cravar uma bandeira ali no governo, ocupando o Ministério do Turismo e buscando outros espaços. Essa vai ser a tônica daqui em diante e o presidente tem muita clareza disso. O que ele precisa é proteger aqueles que vão blindar e fazer o anteparo, que são justamente Alexandre Padilha e Rui Costa. Gente, muito bom. A Tainá tem informação ainda sobre a gente está falando aqui, né, que a Daniela do Vaguinho está no apego, Daniela Carneiro, que o Vaguinho está circulando em Brasília tentando de toda forma encontrar uma equação que mantenha a mulher no ministério ou uma saída honrosa, como muita gente vem dizendo. A Tainá amarra a outra ponta porque ela falou com o indicado para ficar com a vaga dela, o Sabino, mas isso vem daqui a pouquinho, num segundo giro sobre reorganização no Ministério de Lula após 6 meses e meio aí de governo.